Então, pessoal, para finalizar o módulo de modelo geral de comércio, a gente vai falar sobre subsídio à exportação, tarifas de importação e subsídios à exportação. Eles não costumam ser colocados em posição de afetar os termos do comércio de um país. Essas intervenções governamentais no comércio geralmente acontecem para três motivos, 3 pontos. O primeiro é a distribuição de renda. Essa intervenção do governo, ela tem como objetivo a distribuição de renda, pode ter como motivo a promoção do que a indústria pensar ser crucial para aquela economia ou não, e para o balanço de pagamentos. Eu quero lembrar que qualquer que seja o motivo para as tarifas aduaneiras e para os subsídios, eles têm efeito nos termos do comércio que podem ser compreendidos utilizando o modelo padrão de comércio, esse que a gente está vendo. Agora a gente vai ver o efeito básico de subsídio à exportação de um bem X no país doméstico. A diferença entre o preço interno no país doméstico e preço internacional do bem X. P de XD, que é igual a P de XI, que multiplica 1 mais S, S sendo o subsídio aqui. Tarifas aduaneiras e subsídios à exportação são frequentemente tratados como políticas similares no comércio, na teoria geral, já que ambos parecem apoiar o produto nacional, mas eles têm efeitos opostos nos termos de comércio. Suponha que o país doméstico ofereça um subsídio de 20% no valor de qualquer roupa. Aqui, lembrando que no país doméstico, o país exporta um bem X. A gente vai fazer análise aqui de frutas, e de vestuário. Para qualquer preço mundial, qualquer preços mundiais dados, esse subsídio vai aumentar o preço interno do tecido dessa economia doméstica em relação ao preço dos alimentos em 20%. O aumento no preço relativo de tecido, ele vai levar os produtores da economia doméstica a produzir mais tecido e menos alimentos, e os consumidores a substituir alimentos por tecido. Aqui a gente vai supor que isso é possível, supor que isso é coerente. Como a gente vai ver na figura, o subsídio vai aumentar a oferta relativa mundial de tecido, de RS1 para RS2 e diminuir a demanda relativa mundial por tecido, de RD1 para RD2, movendo o equilíbrio do ponto 1 para o ponto 2. Eu quero lembrar que o subsídio à exportação da economia doméstica piora os termos de troca da economia doméstica e melhora os da economia estrangeira, da economia gringa aqui no caso. Lembrando para vocês aqui, eu tenho o preço relativo dessa economia, na verdade, desse mercado, que está incluso o país doméstico e o país estrangeiro, Brasil e qualquer outro país estrangeiro, por exemplo, na análise, oferta relativa, preço relativo, e aqui com o efeito do subsídio, eu tenho uma movimentação para a direita da oferta relativa. Lembrando aqui, o mercado exportador, o doméstico é exportador de tecido, e esse subsídio foi para o mercado de tecido. Com esse subsídio, eu tenho a movimentação da demanda relativa de DR1 para DR2, como eu falei, eu tenho uma movimentação para a esquerda dessa demanda relativa, e aqui eu tenho uma mudança do ponto de equilíbrio, sai do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho uma queda nos termos de troca, Px1 sobre Px, Py1 aqui passa a ser Px2 sobre Py2, sendo esse menor do que o anterior, Px1 sobre Py1. Agora, a gente vai falar sobre os efeitos distributivos da política comercial. Quem é que ganha e quem é que perde aqui com os efeitos distributivos da política governamental? Primeiro caso, a distribuição internacional de renda. Aí aqui a gente vai ver a análise entre países e depois a distribuição interna de renda dentro do próprio país. Então vamos ver 2 casos aqui, começando pela distribuição internacional de renda. País estrangeiro aqui, perda com a queda nos termos de troca. País doméstico, o resultado pode ser incerto,
ganha com aumento nos termos de troca e perde com introdução de distorções, ou seja, peso morto no consumo e na produção. Ainda na aplicação de subsídios à exportação no país doméstico, o país estrangeiro ele tem um ganho com aumento nos termos de troca, como a gente viu. O país doméstico tem uma perda com quedas nos termos de troca e com introdução de distorções, o peso morto na produção. Tarifas no país estrangeiro é sempre prejudicial, enquanto o subsídio à exportação é sempre bom? Essa é uma questão. A gente vai averiguar agora que no modelo de dois países, essa afirmação ela é correta. E no modelo de N países, ela não é correta. Se o país estrangeiro subsidia exportações de produto que também exportamos, termos de troca caem e perdemos. A análise dos efeitos de subsídio à exportação e tarifas se torna mais complexa quando tem muitos países, pois a interação entre os diferentes países e seus mercados podem levar a resultados menos previsíveis. Por exemplo, efeitos incertos. Os ganhos e perdas de um país podem ser recompensados pelo ganho e perda de outros países. Retaliação, por exemplo, também é um ponto. Um país pode retaliar a importação, a imposição de tarifas por outro país, levando a uma guerra comercial que pode prejudicar todos os envolvidos aqui. E os efeitos indiretos, subsídios à exportação e tarifas podem também ter efeitos indiretos em outros setores da economia, como o mercado de trabalho e o meio ambiente. O primeiro exemplo que a gente vai falar aqui é, por exemplo, o governo brasileiro concede subsídio à exportação de carne bovina. A gente vai ver o efeito indireto, possível efeito indireto sobre esse subsídio às exportações de carne bovina. Eu tenho efeitos positivos e efeitos negativos, né? Prováveis efeitos positivos e prováveis efeitos negativos. No positivo, eu tenho aqui com o subsídio, ele pode gerar um maior emprego no setor agropecuário e nas indústrias relacionadas, como frigoríficos e transportes. Eu posso aumentar a renda dos trabalhadores do setor, impulsionando o consumo local e a economia regional. Como os fatores negativos, temos um aumento da produção de carne bovina pode levar ao desmatamento, que é um problema ambiental, para a criação de pastagens, por exemplo, impactando negativamente o meio ambiente e a população que depende dessa mata. Outra condição precária de trabalho pode ser citada como efeito negativo. O desmatamento pode levar a conflitos sociais também e violações de direitos humanos. Aqui é uma notícia da Folha de São Paulo. O Brasil deixa de arrecadar 12,3 bilhões de reais por ano por conta de subsídios concedidos à carne bovina, tá? A produção de carne bovina. A isenção compreende impostos como PIS, PASEP, COFINS, Imposto de Renda, Fundo Rural e PRONAF, entre outros. Aqui, por exemplo, uma coisa eu coloquei essa notícia para vocês verem que isso é possível, né? Que isso acontece aqui. Isso foi uma matéria de 2020, tá? Só para ilustrar aqui para vocês. Outro exemplo, guerra comercial entre Estados Unidos e China, 2018 e 2020. Em 2018, o governo dos Estados Unidos impôs aqui uma tarifa sobre 200 bilhões em produtos chineses, acusando a China de práticas comerciais desleais. A China, por sua vez, ela retaliou sobre 60 bilhões de dólares em produtos americanos, e assim se formou uma guerra. Essa guerra comercial se intensificou nos anos seguintes com a imposição de novas tarifas por ambos os países. A guerra comercial teve um impacto negativo nas economias tanto dos Estados Unidos quanto da China, além de prejudicar o comércio global, né? Então, qual é a conclusão de tudo isso? Se país estrangeiro subsidia a exportação de produto que importamos, o resultado é favorável. Se o país estrangeiro subsidia a exportação de produtos que exportamos, o resultado é desfavorável. E com relação à distribuição de renda interna? Vamos ao caso. Tarifa ou subsídio à exportação, o efeito sobre a distribuição de renda pode ser avaliado nos modelos de fatores específicos que a gente já viu e do modelo HO. Esses dois modelos são indicados para avaliar tarifa e subsídio à exportação e avaliação do efeito dessa distribuição de renda. No modelo HO,
Só relembrando aqui, ele se baseia na premissa de que os países possuem dotações de fatores de produção, aí pode ser terra, trabalho e capital, em diferentes proporções. Essas diferenças na dotação de fatores determinam a vantagem comparativa e os padrões de comércio internacional. Já o efeito sobre a distribuição de renda, eu tenho tarifas e subsídios à exportação, eles podem alterar os preços relativos dos bens, afetando assim a remuneração dos fatores de produção. Nesse contexto do modelo HO, a introdução de uma tarifa ou subsídio à exportação para um bem ou para o país, um bem que o país produz intensamente em seu fator abundante pode aumentar a demanda por esse fator, elevando uma remuneração e potencialmente melhorando a distribuição de renda para os proprietários deste fator. Por outro lado, pessoal, os proprietários do fator de produção escasso podem ser prejudicados, já que a demanda pelo bem que utiliza intensamente esse fator pode diminuir, reduzindo a sua remuneração. Já nos modelos de fatores específicos, o modelo de fator específico, como a gente viu no módulo anterior, considera que no curto prazo alguns fatores de produção são específicos a certos setores e não podem ser facilmente deslocados para outro setor da economia. Isso significa, pessoal, que mudanças no preço do bem afetam de maneira diferente os fatores de produção, dependendo aí da sua mobilidade entre os setores. Sobre o efeito sobre a distribuição de renda, tarifas e subsídios à exportação em um setor específico aumentam a demanda pelo bem desse setor, beneficiando os proprietários dos fatores específicos e esse setor através do aumento da sua remuneração. Entretanto, pessoal, os fatores de produção que não são específicos a esse setor ou que são específicos a setores não beneficiados por essa política podem não experimentar um aumento de demanda, consecutivamente não verão um aumento de sua remuneração. Isso pode levar, então, a uma distribuição de renda mais desigual, desfavorecendo os proprietários dos fatores de produção, desse caso aqui, das políticas de tarifas ou subsídios. Para essa aula, a gente usou como referência o capítulo 6 do Krugman, como eu falei para vocês no início. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula e até breve.